Meus queridos, a paz do Senhor, eu quero ser grato a Deus por essa oportunidade de poder estar lecionando para os irmãos mais uma vez na nossa maravilhosa escola bíblica. Para quem não me conhece, eu sou o diácono Luiz Júnior e eu vou estar dando continuidade em um estudo que nós já iniciamos há algumas semanas atrás e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Antes de qualquer coisa, eu também quero agradecer a Deus pela vida dos responsáveis da nossa igreja e da nossa escola bíblica dominical. No caso, os nossos pastores, Pastor Walter, Pastor Hildo, Pastor José Miranda e o nosso superintendente, irmão Pedro. Que Deus abençoe a cada um, a todos os professores que estão mencionando também e a todos os alunos que estão assistindo nossos vídeos, amém? Então vamos dar continuidade? Gente, há 4 semanas atrás, nós iniciamos uma série que levou o título de Oportunidades em Tempos Difíceis. Oportunidades em Tempos Difíceis. É uma série de 3 aulas e hoje nós chegamos na conclusão desse grande trabalho, dessa grande série. Eu tenho certeza que assim como eu, você aprendeu muito sobre oportunidades em tempos difíceis. Só uma pequena recapitulação. A primeira aula nós aprendemos sobre as origens dos tempos difíceis. Há 4 semanas atrás nós aprendemos sobre as origens dos tempos difíceis. Nós aprendemos que tempos difíceis não aparecem do nada na vida do homem, e sim existe algo lá atrás que traz tempos difíceis como resultante e consequência da vida do homem. Há 2 semanas atrás, na segunda aula, nós aprendemos sobre os efeitos dos tempos difíceis na vida do homem. O que os tempos difíceis causam na vida do homem? Como os homens reagem depois que eles vivem em tempos difíceis? E hoje nós chegamos na nossa grande conclusão sobre oportunidades em tempos difíceis. Eu peço para você pegar a sua Bíblia, chamar toda a família, que eu tenho certeza que Deus ele vai falar ao seu coração. Então vamos para o nosso primeiro tópico, que leva o título No deserto sempre haverá esperança. Primeiro tópico, no deserto sempre haverá esperança. Você que pegou a sua Bíblia, abre comigo no livro do Êxodo, no seu capítulo 15 e no seu versículo 19. Êxodo 15 e no seu versículo 19. Acompanhem comigo. Porque os cavalos de Faraó, com seus carros e com seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles. Mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Amém? Nós acabamos de ler no texto agora o desfecho de um período muito complicado na vida do povo hebreu. Nós acabamos de acompanhar nesse pequeno texto, nesse pequeno versículo, a conclusão de um período difícil na vida do povo hebreu. Porque até então o povo hebreu chega na terra do Egito como convidado, como pessoas agradáveis, como os estrangeiros desejáveis, porque através de José administra o Egito como governador em todos os segmentos para que o Egito prospere em tempos difíceis. E o Egito prosperou em tempos difíceis. Foi a nação mais poderosa naquele período de seca, naquele período de fome. E através de José abriu-se as portas para o povo de Israel no Egito. Só que o tempo foi passando. O povo de Israel no Egito começou a ficar populoso, começaram a se multiplicar até o ponto de passar a população do Egito. E vocês sabem muito bem que o povo de Israel eram extremamente talentosos. Em tudo que eles colocavam as mãos, prosperavam. Eles aprendiam muito rápido, eles faziam aquilo ser um sucesso. Então, além do povo ultrapassar a população do Egito, eles também estavam tomando os segmentos também dos egípcios. Então, nasceu a geração de egípcios que não conheceram os feitos de José. Nasceu aquela geração que nunca tinha ouvido falar de José, e essa geração começou a questionar: esse povo já é maior em população do que nós,
e eles são extremamente populosos, extremamente talentosos. Já pensou se eles pegam a nossa terra e nos expulsam daqui? Então vamos fazer com eles primeiro, antes que eles façam conosco. E assim foi feito. O povo que chegou como convidado acaba como escravo. Iniciou-se um período muito complicado na vida do hebreu. Eles ficaram como escravos 400 anos do Egito. 400 anos em que eles estão clamando por alguém, clamando por libertação, clamando por um libertador, e Deus ouve o clamor do povo hebreu. Deus envia Moisés no período mais complicado do povo hebreu. Deus levanta Moisés com autoridade e liderança. E entenda, em tempos difíceis, Deus sempre vai levantar pessoas com autoridade e liderança para que o seu povo não padeça. Sabe aquelas pessoas que muitas vezes não têm cargo nenhum, não têm nome nenhum, mas ela exerce uma influência para administrar as coisas em tempos difíceis? Sabe aquelas pessoas que, por exemplo, na sua casa, que se ela parar, a casa também para? Essas pessoas são os pilares da sua casa e são os pilares da igreja. Aquelas pessoas que em tempos difíceis estão orando, estão intercedendo, estão agarrando aquele propósito, crendo que essa situação vai mudar. Em tempos difíceis, Deus sempre vai levantar pessoas para guiar o seu povo e para arrumar uma solução para aquela situação. É por isso que nós devemos também sempre obedecer à liderança, tanto da nossa casa, como também da igreja. No caso da nossa casa, é o nosso pai, nossa mãe, nosso esposo, nossa esposa. Na igreja, é os obreiros, é os diáconos, são os líderes de departamentos, os nossos pastores, porque todas as decisões que eles vão tomar não são pautadas na direção da terra, e sim na direção do céu. Queridos, assim que Moisés consegue essa incrível façanha de tirar o povo que estava escravo 400 anos do Egito e levar para o deserto, houve-se uma murmuração muito grande, né? Houve-se um período de murmuração muito grande contra Moisés. O povo começou a questionar Moisés, porque, querendo ou não, quando o povo ainda era escravo, Faraó os alimentava e dava moradia a eles. Eu queria que você eu quero que você abra comigo no livro do Êxodo, no seu capítulo 17, no seu versículo 3. Acompanhe aí comigo. Êxodo, no seu capítulo 17, no seu versículo 3, nós vamos entender um pouco melhor sobre isso. Diz assim: tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Nós vemos aí o questionamento do povo hebreu diante de Moisés, porque assim como já foi dito, querendo ou não, quando eles eram escravos, eles ainda não tinham um recurso que Faraó os dava, ainda os dava o alimento e a moradia, porém no deserto eles não tinham isso. Eles teriam que depender exclusivamente de Deus. E começou-se o questionamento, e era mais ou menos assim: Moisés, tu nos tirou do Egito, onde nós tínhamos recurso, para fazer a gente morrer no deserto, para fazer a gente morrer de fome, de sede, para fazer a gente ficar sem nada aqui no deserto. Só que em meio a questionamentos e em meio a períodos difíceis, Deus nunca vai desamparar o seu povo, meus queridos. Deus nunca vai desamparar o seu povo. Tá faltando água, Deus sempre vai abrir uma fonte. Você tá com fome, Deus desce maná do céu para sua vida. Ah, você tá com frio, a coluna de fogo se acende, meus irmãos. Você tá o quê? Com calor, sempre haverá uma nuvem da mão do Senhor sobre a sua vida. Deus nunca vai te desamparar em períodos difíceis. Eu gostaria de falar algo da parte de Deus para você. Você está passando um período complicado? Fica tranquilo. O Senhor Deus, Ele vai providenciar o recurso para a sua vida. Amém? Eu quero que você abra comigo e acompanhe também no livro do Êxodo, no seu capítulo 23, nos seus versículos 20, 21 e 22. 20, 21 e 22. E nós vamos ver o
o cuidado de Deus no deserto para com o povo. E diz assim: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que tenho aparelhado. Guarde-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que ele disser, então sereis inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Nós vemos aí o cuidado de Deus para com o povo no deserto. Olha só que interessante. O lugar é um deserto, não tem recurso, não tem água, não tem comida, não tem proteção. É um lugar difícil, é um lugar perigoso, mas Deus, ele se responsabiliza. Ele fala: eu vou enviar um anjo para que te acompanhe nesse período de deserto, até que você chegue no destino em que eu mesmo planejei para você. Eu posso te dizer algo importante: você pode estar passando um período de deserto, mas Deus, ele se responsabiliza de providenciar o recurso para você. Irmão Luiz, mas você não sabe o que eu estou passando, você não sabe, a minha casa tem gente doente, a porta de emprego se fechou, o recurso acabou. Ei, Deus, ele ainda é poderoso para providenciar coisas grandiosas para você nesse deserto. Eu conheci uma pessoa que me disse algo importante: mesmo que a porta não se abra no deserto, Deus, ele ainda vai fazer milagres naquele lugar. Assim eu também creio para a sua vida. E aí, o que você está achando dessa aula? Deus está falando ao seu coração através dela? Glória a Deus por isso, meu irmão. Deixa eu te falar algo importante antes da gente retomar para o nosso segundo tópico. Olha só, você ainda não é inscrito nos nossos vídeos? Você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube? Aqui embaixo, um pouco abaixo da tela aí do seu celular, está escrito inscreva-se. É só você apertar o botão, aí vai aparecer o sininho. Você clica no sininho e aí automaticamente você não vai perder mais nenhum vídeo da nossa escola dominical, seja um vídeo meu, seja um vídeo dos outros professores que estão dando aulas fantásticas. Então você vai ficar sempre por dentro dos trabalhos da igreja. Amém? Caso você estiver gostando, tem um joinha aqui do lado que é o like. Deixa um like, deixa um comentário também lá embaixo, para que a gente possa sempre melhorar na edição dos vídeos e na apresentação da palavra de Deus para sua casa. Amém? Vamos retomar então a nossa aula, nossa última aula sobre oportunidades em tempos difíceis, na verdade. Então vamos para o nosso segundo tópico. Diz assim: em tempos difíceis, Deus sempre revelará uma solução para o seu povo. Em tempos difíceis, Deus sempre revelará uma solução para o seu povo. Você ainda que está com a sua Bíblia aberta, abre comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 11, nos seus versículos 25, 26 e 27. Evangelho de Mateus, no seu capítulo 11, nos seus versículos 25, 26 e 27. E diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graça te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Nós vemos aí na leitura do segundo tópico, Jesus dando graças ao Pai, e diz assim: naquele tempo, respondeu Jesus, graça te dou, ó Pai. Só que essa graça, ela é em dois sentidos. O primeiro sentido é no sentido de agradecimento. Se vocês verem um pouquinho atrás, João Batista, ele tinha acabado de morrer, aquele a quem Jesus disse que nascido de mulher não tinha maior, João Batista.
Então era um período um pouquinho complicado também na vida de Jesus pela perda de João Batista. E ele diz: graça te dou, ó Pai. Primeiro é no sentido de gratidão. Por quê? Porque o Pai falou com ele. É interessante que ele diz: obrigado, Senhor, porque nesse período complicado, o Senhor ainda fala comigo. Você sabia que Deus ele fala mais em períodos difíceis da nossa vida do que em períodos de bonança? E Jesus ele reconhece isso, que naquele período difícil, Deus ainda fala com ele. Olha, Luiz, mas Jesus é filho de Deus, é normal um conversar com o outro. Mas ele mesmo assim reconhece que em tempos difíceis, o Pai ainda tem a sensibilidade de falar. Posso te dizer algo importante? Nenhum período difícil é tão grande e poderoso para calar a voz de Deus na sua vida. Deus ele sempre vai ter algo para falar em um período difícil. Deus ele sempre vai ter algo para ministrar no seu coração no período difícil. Parece que eu não estou ouvindo nada. Ei, aguce os seus ouvidos, abra o seu coração, porque Deus ele sempre está falando em períodos difíceis. O segundo sentido que Deus ele fala, que Jesus ele fala, graça te dou, ó Pai, é no sentido de favor imerecido. Por quê? Porque o Senhor oculta coisas importantes aos sábios entendidos e revela aos pequeninos. Oculta coisas àqueles que são conhecedores da terra e revela aos pequeninos, aos seus servos. Ué, porque os pequeninos eles merecem a revelação do Senhor? Não. Eles não merecem, mas Deus os dá, porque eles são seus servos. Você entende? Nós como seres humanos estamos disponíveis para viver períodos difíceis no trabalho, na casa, na igreja, em tudo qualquer lugar. Mas para a resolução desses problemas, Deus sempre vai revelar a nós uma forma de nós sairmos desse tipo de problema. Deus ele sempre vai colocar algo no seu coração, que as pessoas no trabalho vão falar assim: nossa, como é que eu vou conseguir sair dessa? Como é que a gente vai conseguir resolver esse problema? Deus ele sempre vai ministrar ao seu coração uma solução para você sair. O problema é na sua casa, pode ter certeza, Deus ele vai te dar uma solução para que você venha sair. Em períodos difíceis, Deus sempre vai revelar algo na vida dos seus servos para que eles consigam resolucionar esse problema. Amém? Meus irmãos, eu quero agradecer a todos os irmãos que estiveram assistindo a nossa aula, a nossa série. Nós chegamos ao fim, com muita alegria e um pouquinho de tristeza também. A gente chega ao fim da nossa série, né? A nossa série de 3 aulas sobre oportunidades em tempos difíceis. Eu quero agradecer a todos os responsáveis pela Escola Bíblica Dominical, a todos os pastores da nossa igreja, a todos vocês que assistiram a nossa aula. Que Deus nos abençoe. Eu espero que Deus ele venha ter falado ao seu coração nessas 3 aulas. Eu espero que Deus ele venha ter ministrado e você, além de ouvir, tenha praticado para que você tenha uma vida benéfica. Que Deus abençoe a cada um. Mais uma vez o meu muito obrigado. E na próxima aula, eu creio que Deus ele já tem o conteúdo do céu também para ministrar ao seu coração. Que Deus te abençoe, meu irmão.